Falar em ministro Dias Toffoli, né, já que todo esse nosso embate aqui sobre café, eu vou falar mais sobre café e outras drogas, começou por conta da fala dele, eu vou pedir para colocar o vídeo com a fala do ministro Dias Toffoli e a gente vai dissertar depois e vamos analisar todas as camadas, né, de burrice, malandragem e má vontade que existe na fala do nosso querido advogado do Lula barra ministro do STF. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o que é droga? Droga é toda substância ou qualquer substância externa ao organismo que pode alterar seu funcionamento. Tanto o café, que eu acabei de beber aqui, como o tabaco, que eu não fumo, quanto a cocaína, que eu nunca vi, se enquadram nessa definição, pois todos modificam a bioquímica do cérebro, apesar de terem efeitos distintos e riscos diferentes. O que diferencia o remédio e o veneno é a dosagem. Drogas lícitas e ilícitas coexistem no mesmo sistema legal, mas todas elas são drogas. E sua utilidade ou perigo depende do usuário, da quantidade e da forma de uso. Bom, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, o ministro ele começa falando sobre o conceito técnico do que é droga. Então ele vai ali ler um trecho de alguma resolução, algum texto da OMS. Confesso que eu procurei para contrapor e eu não estou falando que o ministro mentiu, mas talvez ele tenha dado uma abreviada, porque eu não encontrei exatamente do jeito que ele diz ali em nenhuma página da OMS. Né? Mas tudo bem, pode ser que eu não pesquisei o suficiente, vou dar essa colher de chá para o ministro, porque de fato essa definição que ele trouxe sobre o que é droga é uma definição farmacológica, uma definição técnica do ponto de vista farmacêutico, o que não tem nada a ver com a discussão sobre legalização de drogas no Senado, porque é justamente por essa definição técnica, por essa definição farmacológica, né, que quando a gente passa ali na frente das farmácias popularmente ditas, o nome técnico delas é drogaria, né? Porque elas vendem drogas. Porque, de fato, droga é qualquer substância que altera o funcionamento não só do cérebro, como o ministro diz ali, mas todo o funcionamento fisiológico, funcionamento celular, algum funcionamento da parte bioquímica do corpo, seja do cérebro ou de qualquer outra glândula ou tecido, tá, do corpo humano, não necessariamente só do cérebro, ministro. Então, o senhor deu uma barreladinha e deu uma roubadinha nessa parte, tá bom? Droga é qualquer substância que altere o funcionamento bioquímico de qualquer parte do corpo humano. Então, se você toma uma droga que altera o funcionamento, uma substância que altera o funcionamento bioquímico do teu fígado, por exemplo, isso é uma droga. Né? Altera a parte do funcionamento bioquímico do teu pâncreas, do sangue, da pele. Isso é droga. Mas não é nesse conceito, no conceito farmacológico. O conceito que nós estamos falando são as chamadas drogas estupefacientes. Se o senhor procurasse na OMS, o senhor vai ver que também tem uma definição sobre isso, que são drogas que alteram o estado de consciência das pessoas e que causam dependência química. Né? É sobre esse tipo de drogas que nós estamos falando. Não são sobre drogas terapêuticas, não é sobre aspirina. Não é sobre, enfim, figatil, licor de cacau Xavier, né, óleo de fígado de bacalhau, emulsão de Scott. Não é sobre esse tipo de droga que a gente está falando, nem sobre medicamentos psiquiátricos que inclusive podem causar dependência, não é? Mas é sobre drogas estupefacientes, ou seja, sobre drogas que alteram o estado de comportamento, alteram a parte psicossocial do sujeito, né, deixam as pessoas fora de si, dentro de um ponto de vista mais filosófico, da filosofia moral, é aquilo que faz com que o sujeito perca a capacidade de decisão sob a sua vontade. Não é? Então, quando você perde a capacidade de decisão sob a sua vontade por conta de uma substância externa, é isso que moralmente, juridicamente, nós chamamos de drogas no sentido popular e que tecnicamente são chamadas de drogas estupefacientes. Sejam elas alucinógenas, sejam elas estimulantes, depressoras do sistema neurológico central,
como, enfim, cocaína, como a maconha em questão o STF quer legalizar, e como outras drogas que inclusive foram inventadas pela indústria farmacêutica com a finalidade de serem drogas medicamentosas, né, drogas terapêuticas, e que acabaram provando-se serem drogas estupefacientes, ou seja, elas limitavam ou inibiam a capacidade da pessoa de ter controle sobre a sua vontade, né, ter o controle total, a razão total sobre as suas decisões e vontades. É esse tipo de droga que a gente está falando, mas o ministro tem um outro problema, né? Que ele nos fala que a diferença é entre a quantidade. O problema é a quantidade, ou seja, é só você não chapar, não ficar muito louco de maconha, que pode até fazer bem. O ministro puxou. É engraçado que quando há necessidade de ser técnico, então ele se apoia numa muleta científica de maneira errada, porque ali não tem ciência nenhuma, aquilo é pura retórica. Retórica a serviço do mal, diga-se de passagem. Retórica a serviço da burrice e retórica a serviço do convencimento de uma agenda ideológica. Então, quando lhe convém, ele usa ali uma muleta científica e solta ali uma OMS no meio para dar ares de ciência. E quando não convém, ele apela para a percepção, para o dito popular das coisas. E ele fala sobre um adágio popular. Aliás, né, a burrice do Toffoli, ela é evidente toda vez que ele abre a boca, porque ele fala sobre um famoso adágio popular. Veja bem, ministro, se o adágio é popular, ele já é famoso, né? Adágio popular são justamente frases feitas ou frases de efeitos, né, ditos que são célebres, que são famosos, que são populares. Então, um adágio popular, por si só, ele já é famoso. Então, além de tudo, o senhor ainda é pleonástico, né? Mas a gente vai esperar o quê de um sujeito que se tornou ministro sem nunca ter sido juiz? Né? Vamos lá. Ele diz que a diferença é entre a quantidade, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, como diz o adágio popular. E aí, eu gostaria de relembrar daquele argumento de muitos maconheiros, né, de que é só uma plantinha, é da natureza, foi Deus que fez. Ministro, se a diferença é só a quantidade, eu queria, assim, fazer um pedido, um desafio mesmo para o senhor, sabe? Passar só um pedacinho assim, ó, só uma pontinha de urtiga no vosso rabo, tá? Ou como a minha nona chamava, né, de esbruciacul, que é o nome que se dá para isso no dialeto italiano, no dialeto vêneto falado aqui no interior do Brasil, né? O esbruciacul. Esbruciacul é aquela plantinha que nasce no mato, conhecida também como urtiga, né? É uma plantinha de Deus, é da natureza. Não precisa ficar loucão, meter urtiga como se não houvesse amanhã. Passa só um pedacinho assim para o senhor ver, tá bom? Eu queria que o ministro nos dissesse qual que é a dose segura de ácido sulfúrico para a gente colocar na língua. Só a quantidade. Qual que é a dosagem segura de consumo de ácido sulfúrico, ministro? Qual que é a quantidade segura para o consumo de cocaína? Pô, ministro, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, olha, é tanta burrice em uma fala só. E aí, além de tudo, o sujeito vai mexer com o nosso cafezinho. O nosso cafezinho santo de todo dia, sobre o qual eu escrevi um livro, inclusive aqui, ó, o mínimo sobre café, que é para quê? É para você não ser burro igual o Dias Toffoli, você vai ler esse livro aqui, que custa menos que um pacote de café, custa menos que uma paranga de maconha, entendeu? Você vai deixar de ser maconheiro e não vai ser burro igual o Dias Toffoli quando você lê esse livro aqui.